E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Moreira e este é o canal sobre o universo digital, onde trazemos problemas e soluções da vida real realizados em consultorias com aplicações práticas de ferramentas como inteligência artificial, design thinking, prototipagem e uma série de outras que você verá aqui. Hoje a gente traz a continuidade do que a gente vem fazendo nos últimos vídeos de uma consultoria feita para o universo agropecuário, onde a gente cria então, do ponto de vista de otimização, ou seja, de menor custo, um local. A gente cria um local utilizando matemática, através de 4 metodologias diferentes, tenha animais confinados, realizando isso com o menor custo possível. Hoje, especificamente, a gente verá a aplicação de matrizes. E a gente, lá como visto no vídeo anterior, a gente fez, então, este processo através de planilhas Excel, onde a gente ajusta curvas através de ferramentas que são disponibilizadas através do Excel. Mas faltaram algumas questões que a gente não sabe muito bem então como resolver. A gente aplica lá uma determinada ferramenta, ela ajusta uma curva e essa curva então me possibilita encontrar um ponto de mínimo através daquele gráfico que a gente viu que tinha este formato, e aqui então encontrava-se um ponto de mínimo. Só que eu não sei ainda como ajustar essa curva, tampouco como eu poderia fazer para então definir qual seria a melhor curva dentre as quais a gente fez de segundo grau, terceiro grau e quarto grau. E aqui hoje a gente vai aprender então como é que se faz esse tipo de coisa. Eu não sei se você se lembra, eu sugiro a você que veja então lá o primeiro vídeo, que a gente faz uma dinâmica através de prototipagem, parte de um design thinking, e a gente então cria vários dados, né, onde a gente coloca lá, conforme determinação de um órgão certificador e do próprio empresário, a gente cria condições lá e aqui a gente vai então medindo os custos atrelados a cada um tipo de construção. Então, uma das partes extremamente importantes desse problema é a aquisição de dados. E você pode ver lá no primeiro vídeo que foi feito como é que a gente faz para realizar esse tipo de aquisição de dados. Hoje já é o início daquilo que seria a próxima consultoria feita nessa propriedade, que é o seguinte: esta aqui eu tenho um custo mínimo através dessa curva que eu descubro qual é esse ponto, e é fácil aqui a gente determinar se eu estou indo bem ou não, porque a aquisição de dados foi muito bem planejada e muito bem feita através de uma metodologia muito simples. Só que eu parto então para outra consultoria com que a gente vai aprender hoje, que seria a data ideal de abate animal com esse tipo de curva. Só que aqui eu quero saber o seguinte: qual é a curva que maximiza o meu lucro? É isso que eu quero saber. Então, qual é este ponto que depois de um certo tempo vai maximizar o meu lucro em função dos dias que eu tenho para abater o meu animal? Então, hoje é o preparo que a gente fará então para esta outra consultoria. Eu sugiro que você veja os outros vídeos para que não haja dúvida com relação à aquisição de dados. Então, o que ficou aí da nossa lição anterior? A primeira delas é o seguinte, tá? Eu tinha lá uma reta que eu ajusto segundo alguns pontos, né? Então eu tenho um ponto aqui, eu tenho outro ponto aqui, eu tenho outro ponto aqui, eu tenho outro ponto aqui. E eu então tenho esta reta
que é ajustada através do Excel e eu não sei ainda como é que eu faço esse tipo de situação. E uma das coisas que a gente precisa saber é o seguinte: eu ajusto esta reta, mas qual seria então a metodologia para dizer esta reta aqui está melhor ajustada do que essa outra aqui, por exemplo, ó. E eu tenho os mesmos pontos. E eu pedi a você então, lá no vídeo anterior, que me sugerisse alguma métrica para fazer esse tipo de situação. Tá? Muitas pessoas me disseram que poderia ser feito através de um erro, e eu concordo plenamente, dá para ser feito através de um erro sim. Então, eu tenho o ponto 1 aqui, ponto 1 aqui, aqui também é o ponto 1, não, aqui é o ponto 0, 1, 2 e o 3. Se eu pensar que eu tenho aqui dados e aqui outros dados, dados X, outros dados bolinha. E eu pergunto a você, se eu considero deste lado positivo, aquele lado é negativo. E eu pergunto a você, se eu não tomar cuidado, eu vou acabar em algum momento somando ou subtraindo. E neste caso aqui, eu teria condições extremamente iguais. Então o erro não seria uma boa métrica. O módulo do erro, não vejo problema. Mas o erro, simplesmente, eu vejo com uma certa cautela. Então o erro, sim, poderia ser feito, tá? Desde que eu utilize o valor absoluto. Tá? Então é uma métrica. Uma outra métrica que nós vimos lá no Excel e o Excel nos oferece é o R². E nós veremos daqui a pouco como é que eu calculo esse R². Eu não gosto particularmente dessa metodologia. Tudo aquilo que me dá 0, alguma coisa pode me confundir, porque se eu tenho 0,85 e o outro 0,90, eles são valores muito próximos. Então eu particularmente não gosto. Eu gosto dessa métrica para utilizar para outras consultorias, mas isso é questão pessoal. Existe uma outra que seria a correlação dos números, tá? Também cairia nesse conceito aqui de 0, alguma coisa. Então eu tenho os dados reais que eu observo e tenho os dados da curva ajustada. E vejo então a correlação destes dados. É uma outra métrica sugerida aí pelo João Manuel. Obrigado, João Manuel, por sua sugestão. Mas eu gosto muito da métrica que eu chamo de discrepância. Tá? E você vai entender lá na frente por quê. Que seria o seguinte: eu tenho o valor do erro. E como é que eu eliminaria então essa questão de ter valores que são similares, mas de sinais trocados? Eu elevo ao quadrado. Então é o erro ao quadrado, tá? E eu chamo isso de discrepância. Isso vai estar completamente ligado à metodologia de ajuste da própria curva. E uma outra coisa que ficou então, e que é muito importante, principalmente para aquilo que virá desta nova consultoria, que é a consultoria então de data ideal de abate, onde a gente vai realizar nessa mesma propriedade para obter o lucro máximo, é o seguinte: como é que eu ajustaria estas curvas? Então hoje você verá. E James, se aproxima mais um pouquinho, por favor. Não, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pessoal, matriz não é para desenvolver seu raciocínio. Você vai ver hoje, e eu aqui presto minha homenagem à professora Rita, caso você a conheça, lá da escola Professor Beatriz Lopes, lá nos anos 80, ela me dizia o seguinte: Ricardo, aprenda a matriz. Eu não sei exatamente para que você vai usar, mas é extremamente importante. Então aprenda, e aprenda muito bem feito.
Então eu tenho um carinho muito especial pela professora Rita, caso você a conheça, anos 80, professor Beatriz Lopes, Escola de Matemática. Ela dizia: aprenda, é importante. Ninguém investiria tempo fazendo algo tão importante que não valesse para absolutamente nada. Então aqui minha homenagem à professora Rita. E hoje então você verá, talvez a primeira vez na sua vida, aplicações com matrizes. E aqui a gente vai aplicar matriz inversa, transposta, multiplicação de matriz e uma série de outras possibilidades com matrizes, e uma que talvez você nunca tenha visto, que é a matriz pseudo-inversa. Isso me deixa muito triste, mas muito triste mesmo, porque você vai lá no tal do Google e pesquisa e não tem um artigo de relevância falando por matriz pseudo-inversa, e ela serve para isso aqui, para resolver esse tipo de problema. E ela foi desenvolvida por uma sociedade secreta. George Bush foi questionado se ele fazia parte dessa sociedade secreta. Você pode consultar ele na internet, que é a Skull and Bones. Tá? Consulta lá. Então, uma aplicação brilhante de matrizes para resolver esse tipo de coisa que a gente verá aqui. E por que o que a gente tinha lá, tá? De premissa inicial? Nós tínhamos o seguinte: nós tínhamos lá uma parede que era então encostada numa determinada região da propriedade, e a gente colocava então aquele quadradinho de lado 1. Se você tem dúvidas, não esqueça de assistir o vídeo anterior, é extremamente importante que você tenha ideia como é que a gente fez a aquisição desses dados. E a gente tinha então um custo que era igual a um perímetro de 25. Veja lá, muito importante que você saiba como é que a gente fez a aquisição desses dados. E aqui a gente tinha uma parede 12 que me dava um custo 14. Como premissa inicial, nós criamos uma reta. Então, aqui a gente tinha um custo 25, um custo 14, associado a uma parede 1, e aqui associado a uma parede 12. E aqui é muito fácil, porque uma função de x, então eu tenho que o y é igual à equação da reta, não é? É igual a ax mais b. Então, se eu tenho um y1, então o y 25, o a vezes o meu x, que é 1, mais o b. Então eu tenho uma primeira equação. E depois eu tenho ali 14 igual ao a vezes 12 mais o b, segunda equação. Então eu tenho duas incógnitas com duas equações, e a brincadeira de criança, né? Faço esse menos esse, e eu fico com 25 menos 14 é 11. Aqui eu tenho menos 11a, aqui 0, e eu tenho que o a é igual a menos 1. Se o a vale menos 1, eu substituo em qualquer uma dessas equações aqui, não é isso? Aqui é menos 1, passo para o outro lado, b igual a 26. E a minha equação para este caso aqui, então, fica sendo y igual ao a, que é o menos 1, menos x mais o 26. E vamos ver se funciona. E aqui está determinado, então, e a gente verá que o Excel fez exatamente isso. Então, quando o x for 1, meu y é 25. Quando o meu x for 14, não é isso? Meu y é igual a 12. Está perfeito. Só que aqui é brincadeira de criança, né, pessoal? Qualquer criança faz isso aqui. Qualquer criança. Mas aí eu
fiz então a aquisição de todos aqueles dados. Você está lembrado? Pois é, eram 23 dados gerados lá no vídeo anterior. Dá uma olhadinha lá que você vai ver como é que a gente fez a aquisição desses 23 dados. Então eu tenho lá 23 dados. E aí eu pergunto para você, eu tenho lá uma equação que eu já percebi quando eu traço os dados, então, desta curva, ela tinha mais ou menos este aspecto, e eu percebo que não é uma curva do tipo reta, e que se Deus fosse realizar este tipo de construção, esse tipo de local para confinamento de animais, certamente não passaria para aquela característica chamada biomimética de um tipo de curva reta. Então eu não sei que grau tem ainda, mas eu vou descobrir. E eu quero então, se for uma equação de grau 2, de ordem 2, tá? Não basta eu dizer que y é igual a vezes ax ao quadrado mais bx mais c. Que eu tenho 23 dados aqui. Não é isso? Eu tenho 23 dados. E eu tenho aqui 3 incógnitas. E como é? Eu pergunto a você, responde aí. Você já viu esse tipo de condição? Não, põe aí nos comentários, por favor. Você foi ensinado como é que se faz esse tipo de coisa? Eu tenho 23 equações que eu vou escrevê-las para 3 incógnitas. E aí o que acontece é que os pontos estão aqui e eu quero descobrir o seguinte: o A, o B e o C para uma equação de segundo grau de ordem 2 que me ajuste então a estes pontos com um erro ou uma discrepância, ou seja lá qual for o termo que você for usar de sua preferência, eu utilizo discrepância, que me dê então um valor mínimo. Com valor mínimo. Para que eu faço isso? Para descobrir então qual é a curva e desta forma então descobrir qual é o ponto que me gera menor custo nessa consultoria ou qual é o ponto que me gera maior lucro quando eu for abater o meu animal. Sim, porque o que acontece é o animal pequenininho, ele vai consumindo e vai ganhando peso, vai consumindo, vai ganhando peso, vai consumindo, vai... Existe um ponto em que ele cresceu tanto, que ele come tanto, que aí o que acontece é que ele não ganha o peso proporcionalmente. E ainda bem, que senão a gente teria animais de tamanho infinito. E aí então, daqui para frente eu chamaria de área pet, tá? Nós não estamos tratando então de animais para abate. Ele se transformou no seu pet. E eu preciso saber então que ponto é esse. E você verá aí que existe uma consultoria feita especificamente para isso, onde eu faço aquisição de dados, transformo esses dados em informação importante para me ajudar ou para me auxiliar na tomada de decisão. Significa que você vai abater aqui? Não. Então cuidado, cuidado. A gente vai ajustar curvas aqui hoje e o próximo vídeo será sobre isso, sobre o Python. E a gente verá que numa condição vai ser praticamente perfeito. E a gente tem lá 99% de correlação da curva com aquilo que a gente tem de dados. Então muito cuidado, porque
Em alguns casos é interessante que eu tenha esse índice de acerto dos pontos e das curvas alto. Em outros eu tenho que tomar muito cuidado, porque para cada caso um caso, e por isso você precisa saber exatamente o que está fazendo. Vai lá, joga o Python, simplesmente não sabe o que está fazendo, você ajusta 100%, aí você tem lá, quando você treina o seu modelo, 100% de acerto, né? Eu uso lá uma rede neural, né? Enfio lá vários hidden layers, utilizo backpropagation, 100%. E aí quando eu vou testar o meu modelo tem um overfitting tremendo e ele não consegue generalizar os dados. Por quê? Porque ele está tão ajustado para aquela condição que ele só serve para aquela condição. Então cuidado, pessoal, entenda o que você está fazendo neste universo digital, nessa coisa de aplicar matemática ou ciência de dados para a tomada de decisão. Você precisa saber o que está fazendo, não é apertar o botão que vai te dar a melhor solução. Entenda o que você está fazendo, entenda dos dados, tá? Vai lá, entende o que você está fazendo. É muito importante. Não seja um apertador de botões, tá? E aqui, João Manuel, essa vai para você. Você está no caminho certo. Eu recebi um e-mail do João Manuel contando a história da vida dele. E ele diz o seguinte, que ele foi fazer um curso de Python, que a pessoa prometeu a ele, que se ele terminasse um curso caro, que eu conheço, não, você será cientista de dados. E ele fala que está completamente frustrado, porque ele simplesmente pega dados e não sabe o que fazer com os dados. Sem problema nenhum. Você está no caminho certo, você é uma pessoa apaixonada por esse tipo de situação, mas saber só o Python não te dará condições para transformar dados em informação importante para tomar decisão. Você precisa saber o que você está fazendo, tá? Então você está no caminho certo, e se aquela pessoa que te vender o curso disser a você, olha, estatística a gente deixa para o estatístico, matemática a gente deixa para o matemático, fuja desse sujeito, fuja, tá? Fuja. Daqui a pouco a gente vai começar a entrar com estatística, você vai ver o seguinte, criança de colégio fazendo um trabalho lindíssimo com laranjas, tá? Durante 6 meses eles fizeram aquisição de dados com laranjas, porque é uma coisa que todo mundo tinha ali acesso, e eles fizeram até análise sem saber de bootstrapping, para saber qual lote não pertencia àqueles dados. E é isso que eu quero que você faça. Chega um novo dado, pertence ou não pertence a esse tipo de situação? Incluo ou não incluo na minha análise? Você sabe fazer esse tipo de coisa? Essas crianças fizeram. Tá? Essas crianças sabem o que é correlação, sem saber propriamente dito o nome. Mas ficaram encantados de saber o seguinte, como é que eu prevejo se ele faz parte deste grupo, qual seria o peso das laranjas que eu teria? E você vai ver aqui, eu vou trazer o caso real para vocês, tá? Caso real, dados reais, uma outra dinâmica feita com crianças, e você vai simplesmente se apaixonar pelo trabalho, porque é lindo ver crianças fazendo esse tipo de coisa, experimentando, entendendo, se interessando, e outras coisas que virão pela frente, tá? Então aguarde. Daqui a pouco então a gente vai dar uma passada rápida em tudo isso que a gente viu, e para o próximo vídeo a gente já entra com o Python, João Manuel, que é a sua paixão. Vamos lá então trabalhar naquilo que são as planilhas e entender de uma vez por outra como é que se faz isso. Vamos lá, vamos trabalhar. Então vamos trabalhar? Então o que a gente vai fazer aqui com essas planilhas, todas essas planilhas Excel, é calcular ou realizar o procedimento de como é que a gente ajustaria estes dados para as curvas que a gente deseja saber. Seria eu me aproximar tanto quanto possível daquilo que é
o pensamento de Deus, então o ajuste destas curvas para interpretar todos os dados que a gente realizou lá naquela planilha anterior, que vem então daquele processo de gamificação onde a gente realiza, através de prototipagem, diversas iterações. Dá uma olhadinha lá no vídeo anterior para que você entenda melhor como é que a gente fez tudo isso. Nessa primeira planilha, então, o que a gente tem é o dataset que a gente criou com essa parte dessa Dynamic Design Thinking. É muito interessante verificar, porque inicialmente o que a gente tinha lá era uma possibilidade que talvez uma reta ou uma curva do tipo reta atenderia a nossa solicitação de custo mínimo, e a gente verificou que não era o caso. Então a gente tinha lá uma condição de 25, caindo o custo para 14. Depois nós conseguimos, através da própria interação, chegar a 10. E com ajuste de curvas, então, a gente ainda não sabe exatamente qual seria esse valor, mas está abaixo dos 10. Então a gente vai utilizar aqui matrizes. Como eu comentei, matrizes então servem para a solução desses tipos de problemas. E o que é mais curioso ainda é que quando eu ajusto uma curva, e a gente viu como é que se faz isso, uma reta, quando eu tenho duas incógnitas, duas equações, eu ajusto tranquilamente. Então eu passo por ali uma reta, que é a tal da y igual a menos x mais 26, e não tem problema nenhum. E ele vai encontrar isso aqui também. Só que a nossa questão é que eu tenho 23 pontos que me dariam então a possibilidade de ter 23 equações para no máximo ali 5 incógnitas quando a curva tiver grau 4. E como é que eu faço isso? A gente só consegue fazer isso com a ajuda de uma metodologia chamada matriz pseudo-inversa, desenvolvida então por uma sociedade secreta. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz isso aqui no Excel? É muito rápido, muito simples e não tem problema algum. Então aqui a gente tem o dataset construído então, e você pode verificar através do vídeo anterior. Aqui nós não fizemos inserção de absolutamente nada além daquilo que a gente tinha. E aí note o seguinte: nós temos aqui então 23 pontos. Mas antes disso, eu só gostaria de mostrar a você como é que a gente faz para a reta, apesar de a gente ter descartado a reta como solução para esse tipo de problema. Mas vamos dar uma olhadinha como é que seria feito isto com esta nova possibilidade então de a gente fazer operações com matriz e chegar na resposta que eu tanto preciso. E aqui vale, e vamos tirar o chapéu para o nosso brilhante Gauss, e com 20 e poucos anos ele já fazia isso, estudando corpos celestes. E diz a história que na época muitos e muitos diretores de observatórios chamavam Gauss para fazer a previsão então de trajetória de corpos celestes. Um deles, inclusive, relata que após alguns anos observando um determinado cometa, comparou os resultados então que Gauss havia apresentado, e o erro foi de meio grau. Agora você imagina, naquela época a gente não tinha absolutamente os recursos digitais que a gente tem hoje, tampouco uma planilha Excel, e o Gauss prevê a trajetória de um cometa com um erro de meio grau. Olha o poder desta metodologia. Então o que a gente tem aqui é simples. Eu tenho um x, um y e o resultado 25. Eu tenho 12x, tenho um y e o resultado é 14. E lá no Excel
A resposta para esse tipo de problema, não sei se você se lembra muito bem, era y igual a menos x mais 26. Aplicando matrizes. Então aqui, ó, você pode ver que todas as contas são feitas com matrizes, tá? E a gente então aplica uma matriz transposta. E eu gostaria que escreve aí no comentário, você já viu alguma vez na sua vida algum problema real que você tenha aplicado matriz transposta? Pois é, aqui você está vendo. Aí nós fazemos multiplicação de matriz, temos matriz pseudo-inversa, que esta é a famosa. Fazemos novamente uma multiplicação de matrizes, está aqui. E olha só que interessante. A igual a menos 1. Então, y igual a menos a vezes x, que seria menos x mais 26. O que resultaria em, quando o meu x for 1, o meu y é 25. Quando o meu y for 12, quando o meu x for 12, o meu y é igual a 14. Então, de uma maneira muito simples, mas isso aqui a gente faz de outras formas, a gente chega na equação da reta. Só que aqui, pessoal, eu então utilizo este conceito que eu falei para vocês de N equações para M incógnitas. E olha só que maravilha que nós temos. Aqui está o procedimento de cálculo. Eu espero que você pesquise sobre isso, método dos mínimos quadrados. E aqui fazemos exatamente o mesmo procedimento, tá? Aqui então a gente realiza a transposição desses dados para aquilo que seria então essa matriz utilizada por Gauss. Matriz transposta, tá lá. Multiplicação de matrizes. E olha só que interessante. Então, todo este procedimento, que é aqui a metodologia empregada por Gauss para essa análise de trajetória de corpos celestes, e a gente chega no mesmo resultado. Então vamos começar a fazer esses ajustes para uma curva de quarto grau. Lembrando o seguinte, o que nós tínhamos pendente para este vídeo? A gente precisa definir então qual seria o método que a gente vai utilizar para dizer esta curva ajusta melhor do que aquela, porque eu tenho curvas de segundo grau, terceiro grau, quarto grau e n grau, e dentre estas eu preciso fazer uma escolha. Qual delas me dará o melhor ajuste? E a gente percebeu através de George Box o seguinte, quando ele diz todo modelo tem lá o seu erro, mas alguns modelos são utilizáveis, a gente viu na prática que realmente a gente precisa tomar muito cuidado, saber o que está fazendo, é uma delas, analisar muito bem os resultados que esses modelos estão apresentando, afinal ele pode trazer algum problema que a gente não esteja enxergando. E a gente vai perceber isso no Python, quando em alguns poucos décimos de segundos a gente aperta um botão e ele dá lá várias respostas para nós. E se eu não souber o que eu estou fazendo e como eu defino esse tipo de solução, qualquer coisa me serve. E a gente viu que não é bem assim. Os modelos têm erros que a gente precisa encontrar ou estar ciente ou consciente quais são. Então a gente vai definir aqui qual que é esse método. O Excel apresenta um deles. Vamos olhar aqui. Então aqui estão os dados. Eu estou fazendo então o ajuste para a curva de quarto grau. E ele então me dá aqui como uma possibilidade o cálculo do R quadrado. Olha só que lindo. Então aqui no ajuste da curva para quarto grau, ele me dá aqui um R quadrado de 0,9655. Tá, e a gente calcula, tá aqui a fórmula deste R, de diversas formas. Então olha só quantas contas foram necessárias para chegar
ao número de 09653. Tá? Isso foi feito todo ele, calculado ponto a ponto. Aqui a gente calcula, então, com a planilhinha Excel. E aqui, então, a gente já tem o dado pronto através dessa ferramentinha Excel. Tá? Eu, como disse anteriormente, não gosto muito. Eu não utilizo, não é que eu não gosto, eu não utilizo este R quadrado. O erro, eu tenho medo, porque ele poderia me levar a alguma situação que eu não gostaria muito, que é talvez não perceber ali a questão do sinal, em vez de somar, ele subtrair, etc., me dar um resultado que não seja realmente aquilo que eu espero. Então eu elevo ao quadrado, chamo isso de discrepância, e eu teria então este erro ao quadrado, ou a discrepância entre o valor ajustado e o valor observado. Eu gosto muito de utilizar e utilizo isso nas minhas consultorias. Está aqui o valor 8,48. Uma outra possibilidade seria a correlação. Eu pego os valores observados, pego os valores ajustados, vejo a correlação que existe entre eles, e a gente verá isso nas próximas semanas, todo este cálculo, como que se processa de uma maneira muito simples, com planilha Excel, com dados, e a gente vai utilizar aqui uma dinâmica feita com laranjas em um colégio, com crianças, e eles, apesar de não saber exatamente o nome que estão ali implementando aquela metodologia, eles conseguem dizer, então, se há uma correlação maior ou menor, positiva ou negativa. Mas se é mais para frente, a gente vai ver todo este aparato de estatística para as nossas consultorias. E aqui está o R quadrado. Então tem o erro, existe o módulo do erro, que é uma forma também, a discrepância, a correlação e o R quadrado. Aqui estão, então, todos os cálculos, como que a gente fez, de erro, discrepância. Eu sugiro que você faça os seus também. Tá? É um exercício importante para que você saiba o que está fazendo, e para a próxima consultoria, onde a gente vai determinar data para melhor custo de abate animal, qualquer animal. Qualquer animal. Aqui todo este aparato para calcular o R. E aí a gente vê, então, para esta brilhante solução que Gauss utilizava para ajuste de curvas. Veja só que a gente faz as mesmas contas, matriz transposta, multiplicação de matriz, está aqui tudo feito conforme eu falei para vocês. E todas as 5 incógnitas que eu preciso para ajustar estes 23 pontos nesta curva de quarto grau. Tá? Olha que brilhante. O meu R quadrado, para ser fiel aí ao modelo Excel, foi de 0,96375, 0,96. E o cálculo do Excel 0,96. E tá bom. Eu fico bastante satisfeito quando eu vejo esses números. Então aqui prova-se então que é possível fazer isto tudo numa planilha Excel. Só que observe o seguinte: para 23, apenas 23 equações ou lições deste modelo, olha a quantidade de cálculo e olha a quantidade infinita de possibilidades de erros que eu tenho aqui. Então o Python vai servir para isso. Uma vez criado o nosso modelo, nós fazemos este modelo, então, através do Python, conferimos tudo isso, e aí eu não tenho mais dúvida. Então, ao apertar o botão e em décimos de segundo ele me dar a resposta, eu não tenho dúvida que aquela mesma rotina de cálculo está sendo feita. E é para isso que serve o Python. Tá? Não sem antes você saber o que você está fazendo. Não sem antes você pensar muito bem na aquisição de dados. Não sem antes você entender como que eu defino este ou aquele modelo. Tá?
Vamos passar para a curva de terceiro grau. Tudo igual, pessoal, tudo igual, não mudou absolutamente nada. Aqui o erro, a discrepância, as minhas incógnitas, o meu erro. Olha só que interessante. R quadrado 0,89 para a curva de terceiro grau. E aqui o R quadrado 0,96 para a curva de quarto grau. Então significa que eu estou me quase a 1. Significa, então, se eu olhar a correlação, também 0,84 contra 0,86, significa que eles são muito próximos. Mas olha só com a discrepância, e por isso que eu gosto de discrepância. Terceiro grau, 26. Está bem discrepante. E olha só a discrepância para o quarto grau, 8,48. Então eu gosto da discrepância justamente por isso. E como o método se chama método dos mínimos quadrados, e como a gente viu, ele é a curva que eu estou ajustando menos aquele y dos dados observados ao quadrado, por isso o método dos mínimos quadrados. E quando você procurar aí e fizer a sua pesquisa buscando esse tipo de metodologia, você verá que uma das partes trata muito bem disso. Eu gosto então de manter esta coerência quando eu utilizo a própria discrepância. E para o segundo grau, olha só, vamos lá para a curva de segundo grau. Então faço o mesmo procedimento, calculo o erro, calculo discrepância, calculo o módulo. Olha para minha discrepância, 80. Eu não vou utilizar 80. Então foi um erro muito grave ter ligado para o empresário e já ter soltado aquela informação dizendo que eu tinha sim a solução. Não, eu não tinha a melhor solução, eu tinha uma solução. Um erro gigantesco. Ao R ao quadrado 0,67, a correlação de 0,80. Então, você vê que todas essas formas, elas te possibilitam uma análise, então, de escolha da melhor curva que se ajustará a essa condição que a gente deseja. E aqui eu calculo o R quadrado novamente. Está aqui 0,672, 0,672. Vamos ver quanto que deu o meu cálculo ao ajustar, então, ó, todas as matrizes calculadas. Tá? 0,672. Olha só, o C, 21,99. Quanto que deu o C quando o Excel com 21,99? O B, pessoal, o B, menos 3,62. E o B, menos 3,62. Então, ou seja, Gauss errou em meio grau porque ele utilizava esse tipo de metodologia. E você está esperando o quê para começar a fazer esse tipo de consultoria? Está esperando o quê para começar a fazer esse tipo de trabalho da vida real? Eu gostaria de sugerir a você que faça esse tipo de trabalho. Já comece a pensar como é que você faria, então, a aquisição de dados para abate animal, seja ele qualquer tipo de animal, agora não sem antes consultar alguém que entenda deste assunto. Eu não sou especialista em confinamento e abate animal, então nós procuramos e fazemos uma parceria forte lá com o Roberto, para que ele entenda que aquele trabalho só será possível com a ajuda e contribuição dele. E assim é até hoje. A gente vai fazer um modelo novo para inseminação artificial de vacas que vão produzir recordes e recordes de leite, e ele é o responsável por isso, é ele que vai me ajudar. Então pensa aí como é que você poderia fazer esse tipo de aquisição de dados. E como é que você vai então transformar esses dados em informação importante para minha tomada de decisão. Porque tudo bem, eu vou ter lá o ponto onde seria o ideal para abate animal.
mas para alguns tipos de animais existe uma oferta por um preço maior em determinadas épocas, ou antes dele atingir esse ponto, ele te oferece algum valor, e aí eu comparo, eu vender naquele período eu teria um lucro de X, e se eu vender agora eu teria um lucro de X2. Quem é melhor, X1 ou X2? E é para isso que a gente vai fornecer então esses dados para que virem informação importante para tomada de decisão. Então escreve aí nos comentários o que você está achando, deixa o seu like, se inscreve no canal e não perca o próximo vídeo de alguns segundos utilizando o Python e a gente reescrevendo tudo isso que está aqui através do Python de duas formas. Um deles utilizando as bibliotecas do próprio Python e o outro a gente vai construir então esta rotina de cálculos e vamos ver. Os resultados que a gente encontra são exatamente os mesmos. Então não perca. Você deixou de assistir os vídeos anteriores, eu sugiro que você assista, para que você entenda como que nós fizemos essa aquisição de dados, como é que nós fizemos o ajuste das curvas e como é que a gente fará então todo esse processo através do Python. E no último vídeo a gente então consegue traduzir esta construção naquilo que seria a equação dos deuses, como Ramanujan disse, a equação do Deus, a equação de Deus para a construção desse tipo de confinamento com esse tipo de restrição. Então, muito obrigado, valeu por assistir, compartilha, espero que você esteja gostando e até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, vamos trabalhar, até mais.